Então, nós vamos falar aqui, gente, o homem como ser da natureza e linguagem, né? Primeira coisa que nós devemos entender é que nós temos um condicionante, né? Que é a nossa própria natureza. Nós somos seres que temos uma natureza, né, animal, antes de pensarmos na nossa natureza cognitiva, né? Nossa capacidade de conhecimento, certo? Que nos diferencia dos outros animais. Mas até então nós temos uma natureza animal também e possuímos uma linguagem, certo? A nossa linguagem, pessoal, ela é condicionada, né, pela nossa sociedade em que vivemos e pela nossa cultura. E nós vamos falar nisso também, né? A linguagem ela vai ser determinada de algumas formas, né? A linguagem caracteriza o nosso conhecimento, a nossa cultura, né? Ela vai se caracterizar de algumas formas, certo? Temos a linguagem falada, a linguagem escrita, a linguagem simbólica e assim vai, certo? Então, todos nós possuímos linguagem, todos, né? Quando eu falo de linguagem, né, é a nossa expressão comunicativa. Temos linguagem e língua, né? A linguagem, então, é como nós, né, nos comunicamos com os nossos pares, né, com o nosso grupo. Os animais possuem uma linguagem específica à espécie deles, né, e se comunicam entre os seus grupos, os seus pares, né? Conosco nós somos da mesma forma, né? Nós nos comunicamos através da linguagem, né? A nossa linguagem ela é racional, certo? Então nós vamos entender aqui, ó, a linguagem tem a competência de nos consentir seu progresso para benefício integral da existência, certo? Vamos entender aqui, linguagem, o que é? Conduta. Ambiente sistemático de comunicar ideias, sentimentos ou mensagem através de signos convencionais. Esses signos convencionais são imagens, por exemplo, né? Um signo, por exemplo, a placa pare, né? Ela é um signo convencional. O que é ser convencional? Foi estabelecido em grupo, né? A placa pare tem um sentido específico de ação para nós, né? Pare é parar, estar parado, né? Ou sonoros, então a mensagem ela pode ser em signos, sonoros, gráficos, gestuais ou códigos, etc. Assim vai, tá? Característico do ser racional, natureza e criações, né? Então, a linguagem ela está determinada na nossa vida de uma forma racional, mas existe na natureza, né? Por causa dos animais e assim vai, certo? Aí tem uma definição um pouco mais específica aqui, né? 6 milhões de anos evolutivos, então a linguagem, né? A língua demorou 6 milhões de anos, né? Para desenvolver essa estrutura racional que nós temos hoje, né? Assim como a linguagem foi se desenvolvendo, o nosso cérebro também foi se desenvolvendo, né? Ao longo desse processo evolutivo aí, certo? É um sistema básico para percepção e geração de som, né? Então a linguagem, né? Ela tem um órgão específico que é a nossa língua que propaga som, certo? Som. Então essa definição um pouco mais científica, né? A linguagem, então nós estávamos falando ali, né? Da linguagem, né? Como características sonoras, né? Características de signos, certo? Vimos ali, gráficos, gestuais ou códigos, e ela vai se determinar nessas categorias: verbal, mensagem, emissor, condutor. Então a linguagem verbal, certo? Temos o receptor, então o emissor é o condutor da mensagem, né? O receptor o ouvinte, a mensagem, o conteúdo, o código, o sistema, né? Condução e recepção, referente, né? O contexto dessa mensagem, o canal, forma de transmissão. Como que vai ser essa forma de transmissão? Escrita, né? Falada, formas dessa mensagem verbal, né? Emotiva, expressiva, né? Expressa alguma coisa, referenciação, né? Denotativa, né? Onde tem uma referência em algo, apelativa, conotativa, fática, poética e metalinguística, né? Isso vocês veem bastante em língua portuguesa, né? Oral são os diálogos, a filosofia faz parte dessa mensagem verbal de uma forma oral, né? Os discursos. Temos aí uma mensagem, né, a partir de um signo: perigo, cerca elétrica, né?
aqui um sistema, né, um gráfico que expressa esse sistema que eu falei para vocês agora há pouco aqui, ó, da transmissão da mensagem verbal, certo? Então esse gráfico está falando ali, ó, o emissor, referência, canal de comunicação, como que vai ser feito a passagem dessa mensagem, né, o código para o receptor. Então expressa, né, o gráfico expressa o que eu falei com vocês. A não verbal, né, artística, né, a pintura, a dança é uma forma de linguagem, certo? Onde expressa ali, onde tenta passar de uma certa forma uma percepção, né? Gestual, a mímica, a movimentação, as mãos, o corpo, é uma forma de linguagem, né, chamada linguagem corporal. A facial, as expressões que nós colocamos na face, né? Alegria ou tristeza é uma forma de linguagem também. Sentimental, o amor, o ódio, o medo, a insegurança, a vingança, enfim, outras formas. Os signos, o semáforo, o sexo, o trânsito, são formas de linguagem a partir dos signos. A escrita, os textos e mensagens, e a tecnológica, né, que são as linguagens de programação, códigos binários, né, os códigos binários, para quem não sabe, né, eu já havia comentado isso com vocês no ano passado na aula de tecnologia, sobre os códigos binários, né, e ali expressa, né, através de números, uma ação que deve ser feita pelo computador, certo? Entre 0 e 1, não sei se vocês lembram disso, né? Mas não vem ao caso agora. Isso aqui é só um esboço para a gente poder entrar no nosso tema, que é a filosofia da linguagem, certo? Então, gêneros de comunicação, ambos aspectos. Comunicação unilateral é estabelecida de um emissor para um receptor sem reciprocidade, né? Então, a mensagem ela é transmitida, certo? Por um emissor, mas não há uma reciprocidade na devolução dessa. Por isso que é unilateral, somente um, né? Por exemplo, um professor, durante uma aula expositiva, um aparelho de televisão, por exemplo, né? Um cartaz numa parede, difunde mensagem sem receber resposta. Então, o professor, não é bem o caso, né? O professor sempre tem resposta, basta ele perguntar. Mas a televisão, no caso, né, expressa isso, né? Não, ela passa a mensagem, mas não há uma devolução, né? Um cartaz ali que expressa um conteúdo também. Comunicação bilateral se estabelece quando o emissor e o receptor alternam seus papéis, certo? Há uma comunicação, um diálogo entre ambos, né? É o que acontece durante uma conversa, um bate-papo e que há intercâmbio de mensagens. Bom? A origem da linguagem, vamos passar aqui um pouquinho na história. Então, desde os primórdios da humanidade já possuía-se necessidade de se comunicar, né? Desde o desenvolvimento intelectual do homem, né? Na pré-história já tinha essa necessidade da comunicação. Emitiam sons vocálicos que, demonstrando a visão do físico, expressando sensações, fome, medo, insegurança, tristeza. A linguagem verbal, entretanto, passou a ser desenvolvida a partir do momento em que o homem julgou necessário criar uma expressão sonora que representasse o próprio elemento. Então, a partir do momento que o homem começa a determinar a sonoridade, ele começa a conceituar, né? Ele começa a determinar os nomes de coisas, por exemplo. A linguagem não é pesquisa longa. O indivíduo nasce com o instinto e habilidade racional de linguagem. Então, é algo inato, que já está em nós. Existe aprendizado e aperfeiçoamento empírico. Nomear, expressar, conhecer adaptações. Tudo isso envolve, então, a nossa linguagem. Nós somos capazes de nomear, nos expressar com a linguagem, conhecer, né, obter conhecimento e nos adaptar às diversas linguagens. Por exemplo, quando você vai aprender uma língua estrangeira, o inglês, por exemplo, você consegue se adaptar a essa nova função linguística, né? Você consegue se adaptar a essa linguagem. Nossa capacidade, né? Origem da linguagem e conceito histórico. Visão selecionista, né? A seleção natural darwiniana é usada para explicar uma grande quantidade de mudanças evolutivas da espécie, incluindo a origem da gramática e até mesmo todas as mudanças da linguagem. A visão selecionista encara as línguas como as espécies da biologia. As línguas entram em contato, se adaptam e se modificam. Algumas morrem por não conseguirem se adaptar ou por outras razões. Então,
por exemplo, essa visão selecionista do Darwin, que certas linguagens não conseguem se adaptar de uma certa forma, então elas se tornam extintas. Vamos citar uma linguagem que é extinta hoje, que deu origem a outras linguagens, né? O inglês, o português, as linguagens latinas, né? O latim, certo? O latim é uma língua morta. Partindo do latim que nasceu o espanhol, o inglês, o francês, o português, que nasceu outros tipos de linguagem, certo? Então, o hebraico também, né? O hebraico, o aramaico, né? São línguas aí também que deram origem a outras linguagens, tá bom? Visão exaptacionista. Parte da linguagem foram exaptadas de estruturas cognitivas que os nossos ancestrais pré-humanos usavam para a colheita de alimentos, aprendizado de regras, confecções de ferramentas, caça, etc. Basicamente, a visão selecionista admite que as línguas evoluam por pressões relativas às suas próprias funções, e a visão exaptacionista acredita que as línguas evoluam por pressões seletivas relacionadas a outras funções. Então, as duas determinam essa certa seleção, né, do uso da função linguística, tá? Esse assunto é bastante profundo, então a gente não consegue detalhar muito bem só nesse slide. Então, a necessidade de vocês pesquisarem. Pesquisem visão selecionista e visão exaptacionista da linguagem, tá bom? Então, nós temos a opinião científica do Dr. Derek Bacon. Então, ele fala assim, né, ele é da Universidade do Havaí, ele sustenta que a linguagem primitiva tinha sons semelhantes a palavras sem organização gramatical. A gente sabe que existe uma organização gramatical no nosso modo de falar. Vou dar um exemplo para vocês, né? Quando você vê a letra E, né, você vai falar E, mas em outras regiões do Brasil, eles falam a visão fonética, né? Nós falamos E, lá eles falam, na Bahia, por exemplo, né? Que não está errado. O F para nós é fé lá para eles, né? Fé. Também não está errado, é uma visão fonética, né? Existindo há cerca de 2 milhões de anos, ele sugere que a linguagem se desenvolveu há 120 mil anos, né? Quando humanos deixaram a floresta e começaram a caçar na savana. Os primeiros hominídeos poderiam ter dado os primeiros passos em direção à linguagem, estabelecendo símbolos vocais descontextualizados. Então, a conclusão dele: todos com as cabeças voltadas para a mesma direção supõem que havia alguma motivação para tal e que então devia haver alguma forma de comunicação oral entre eles. Então, esse doutor aqui, não, o Dr. Derek, afirmava então que a linguagem, né, ela tem um determinante evolutivo histórico, certo? Origem da linguagem, conceitos religiosos e mitológicos. Então, nós temos a origem da linguagem, temos na Bíblia hebraica, né, Índia, América, Mesoamérica, América do Norte, Amazonas, Europa, África, Polinésia, Austrália, Ilhas Andaman. Então, eles falam aqui, né, está falando aqui das diversas origens das línguas ao longo da história e citando regiões específicas dessas linguagens, né? Então, cada um desses pontos citados aqui expressa um tipo de linguagem. Ah, mas Amazonas, professor, o que tem a ver Amazonas? A linguagem dos índios, né? Dos indígenas. Então, expressa aí uma forma de linguagem também, né? Aí nós entramos no conceito filosófico, que é o que nos importa agora, tá? Então nós temos a visão de cada pensador sobre a linguagem, tá? Nós temos o pensador Jean-Jacques Rousseau, certo? Período que viveu 1712-1778. Ele fala que evolução, que a linguagem é uma evolução gradual a partir da necessidade de expressão. Então, a partir do momento que o homem sentiu a necessidade de expressar a sua linguagem, ele começa então a determinar a formação da mesma. A primeira linguagem do homem foi o grito na natureza, ou seja, então a primeira forma de linguagem foi os gritos que o homem dava, né, para simbolizar aí a sua relação com o meio. George Mead, né, 1863
a 1931, foi um psicólogo americano. Ele fala que a linguagem gestual, né, precede da linguagem falada, certo? Então ele fala que nós, primeiramente, nós tivemos uma linguagem gestual, né? Ou melhor, a linguagem gestual, né, ela vai vir depois dessa forma de linguagem falada, né? E a partir dos símbolos, né, que eles vão determinando o significado das coisas, né? É como se fosse uma linguagem empírica, né, pautada na experiência, certo? O Chomsky, 1928, ele fala que ele é um linguista e ativista político americano, né? Então fala que a relação entre o pensamento e linguagem, capacidade de articular sentidos da linguagem no pensamento para a aprendizagem. Então, as crianças, né, estabelecem uma estrutura mental geneticamente estruturada com um conjunto de regras para o uso da linguagem. Então, as crianças nossas, elas já estão desenvolvidas para a construção de uma linguagem muito mais rápida do que lá no começo das crianças que estavam, de certa forma, desenvolvendo a linguagem, do que os homens que estavam desenvolvendo a linguagem. Então, as crianças hoje já nascem com 3 anos, praticamente elas já falam, né? 2, 3 anos já falam, já expressam, né? Diferentemente do homem lá atrás que estava desenvolvendo uma forma de linguagem, tá bom? Temos a visão do Platão, certo? No século IV a.C., né? O primeiro a questionar a teoria do conhecimento, né? Que é uma área da filosofia. Suas primeiras interrogações foram em relação à dicotomia entre mera opinião ou crença e conhecimento, né? Então ele vai falar, né, que através da crença, né, da opinião, do raciocínio, da intuição intelectual, eles vão determinar uma forma, né, ontológica, ou seja, metafísica, de compreender o ser a partir desses elementos específicos, né? Para Platão, os conhecimentos têm seu grau de perfeição. O homem deve conhecer primeiro os seus seres, né, o seu ser, aquilo que compõe o ser, chamado de ontologia, para depois dar nomes a ele. Então, primeiro o homem compreende o ser para daí dar nomes. Então, o primeiro homem tem que se compreender para aí conceituar a si próprio, tá? O Aristóteles, né, no século IV a.C., o Aristóteles, então, apresentou 7 formas de conhecimento, né? Então, já vimos isso no primeiro ano lá, né? Que pauta da questão da metafísica também, né? O estudo do ser, apresentou 7 formas do conhecimento: sensação, percepção, imaginação, memória, linguagem, raciocínio e intuição. Então, para Aristóteles, os conhecimentos são enriquecidos à proporção em que se acumulam informações obtidas sendo complexas ou simples, né? Então, a compreensão do próprio ser, né, determina sua própria linguagem, né? O seu próprio ser é condicionante da sua própria linguagem. Então, Santo Agostinho, né, século IV depois de Cristo, né? Santo Agostinho em um diálogo questiona a finalidade da linguagem. A resposta apresentada logo no início do texto deixa revelar que não usamos a linguagem senão para ensinar ou recordar, mesmo quando estamos desejosos de aprender algo de quem fala. Aquilo que expressamos na conversação acaba servindo para instruir ou ensinar. Esse é alguém que fala acerca do que propositadamente queremos aprender como resposta. Então, o Santo Agostinho fala que a linguagem ela serve para ensinar, né? Para passar conhecimento. E Francis Bacon, um empirista do século XII, inglês, a linguagem, por sua condição simbólica, né? Então ele está falando da linguagem simbólica, é também manipulada por dominação de classe. Não define os objetos a que pretende pertencer. Há um distanciamento da ciência objetiva. Então ele fala que a linguagem, né, do jeito que ela se compõe hoje, existe um condicionante, né, de dominação, né? A linguagem que nós temos, ela é dominada por interesses particulares. Por isso que ele fala que não é objetivo, mas sim subjetivo essa linguagem, tá bom? Natureza do homem. A natureza, né, humana, ela tem um princípio de adaptar-se a um número maior de ambientes, né? Então nós vamos tentar nos adaptar a esse ambiente, né? Nós somos seres que podemos modificar o estado da natureza por meio da nossa própria cultura, né? Nós podemos ver isso nas grandes construções, né, nas grandes metrópoles que o homem desenvolve hoje,
né? Então, nós temos o aprendizado de desenvolver a linguagem, do design, que é o próprio aprendizado, e de promover o novo, né? A nossa capacidade de inovação, tá bom? O cérebro humano, então, o linguista americano Noam Chomsky, que há mais de 5 décadas estuda esse assunto, o que nos torna diferente é que nós temos uma espécie de órgão da linguagem no cérebro. Então nós temos uma linguagem, né, dentro de nós. Pode ser que tenha surgido para cálculos combinatórios. Então nós temos uma linguagem lógica, né, uma linguagem matemática no nosso cérebro que é capaz de criar e decifrar signos, né? A linguagem e a memória tornam possível uma série de outros aprendizados, sendo que começam juntas, né, se desenvolvem juntas e uma sempre apoiará a outra. A linguagem trará à tona seus conteúdos através da fala, né, e a memória é o que fixa o aprendizagem. Então todos nós temos isso, né? A linguagem falada é a nossa memória que vai fixar esse aprendizado, né? A primeira zona responsável pelo desenvolvimento da linguagem é a área de compreensão da fala. Outra área de Wernicke, né? É uma expressão, né? Uma conceituação específica, né? Localizada no lobo temporal, a área de audição, que a gente vai ver daqui a pouco, ligada a esta área que está a área motora da fala. Então vocês sabem, né, que a audição, né, ela está pensando agora no componente físico, né, o nosso ouvido, né, o nosso órgão de audição está ligado com a nosso órgão de fala, que é a língua. Então nosso ouvido está ligado com a língua, né? Então está localizado no lobo frontal esquerdo ou área de Broca, né? Vamos ver aqui, a imagem vai representar isso, ó, hemisfério cerebral. Então nós temos ali, ó, o hemisfério esquerdo é responsável por absorver informações mais lógicas, né? Como a competência comunicativa, a leitura de palavras, o pensamento racional. O hemisfério direito fica responsável por captar informações mais emocionais. Então, um lado do nosso cérebro é lógico, o outro lado é emocional. Então, um lado é razão, o outro lado é emoção, né? Como o tom da voz, a música, a melodia, a prosódia, a intuição, o pensamento simbólico, objetos, formas, criatividades e cor, né? Então, nós temos vários contextos de linguagem, uma linguagem lógica e uma linguagem emocional, certo? Então, nós temos um teste aqui que eu quero que vocês vão repetir, né, a palavra. Então, ó, o comando é que para que se fale a palavra e não a cor, mas a confusão se faz porque ler palavras é função do hemisfério esquerdo, que é lógico, e ler cores é a função do hemisfério direito. Então você vai conseguir, só que você vai ter que pensar um pouco mais, vai ter que usar um pouco mais o cérebro para poder fazer essa questão, essa atividade. Então a gente fica um pouco confuso, ó. Tenta falar aí, ó. Primeira palavra ali, qual que é? Amarelo. Aí vai indo, ó. Segunda palavra, azul, laranja, preto, vermelho, verde. Você viu que você tem alguns segundos para você poder identificar, né? Se você falar muito rápido, você acaba falando a cor. Tenta falar aí, pessoal. Se vocês conseguem. O que vocês acham? Conseguiram falar bem todas as cores aí? Ou melhor, todas as palavras, né? Conseguiram? Está vendo só? É uma confusão, né? Sim. Aqui a introdução da filosofia a gente já sabe bem, né? Então a filosofia ela surgiu, né, com Tales de Mileto, a partir da inquietação. Então a filosofia surgiu a partir do momento de desenvolvimento da linguagem, né? Que é a linguagem racional, tá bom? Então esse aqui eu vou passar com vocês, esse aqui a gente já sabe bem, né? Filosofia como emancipação da própria linguagem, né? É um sistema filosófico, né? A filosofia usa o próprio sistema lógico para determinar de uma forma racional, né, as suas teorias. Então a filosofia é linguagem, né?
pensar reflexivamente é uma forma, né, de linguagem. Então, a filosofia da linguagem. Então, nós temos aqui o ceticismo, postura filosófica que não admite a possibilidade de se obter algum tipo de conhecimento de fato, sempre questiona e testa supostas verdades. Então, o ceticismo é aquela pessoa que duvida de tudo, né? Vai duvidar de tudo, até que se prove a veracidade da coisa, né? Então, ele vai duvidar da própria verdade. Então, é uma forma de linguagem, o ceticismo, né? Relativismo, né? Postura sofista que defende a ideia de que cada indivíduo pode ter sua própria verdade, né? Em função de seu próprio contexto histórico e social. Então, o relativismo relativa muito à fala, relativa à linguagem, né? Existem várias verdades, cada verdade é uma verdade, certo? As verdades, elas não são semelhantes, o que é verdade para você não é verdade para mim, né? Existe um relativismo, certo? E há um confronto, um conflito nisso, certo? Perspectivismo. Então, uma atitude filosófica que se posiciona em favor de verdades absolutas. Ou seja, existe uma verdade absoluta, né? Essa é a verdade única. Tudo que vem fora dessa verdade, né, se concorda com ela, é verdade, mas se discorda com ela, é falso, né? Mas reconhece quase a impossibilidade de alcançá-la. Então, segundo alguns pensadores, não existe essa verdade absoluta. Para o Sócrates, que nós havia comentado sobre ele, existe uma verdade absoluta onde deriva todas as verdades, né? Contudo, o sujeito obtém apenas requisitos desse tal conhecimento. De cada ser humano tem um ponto de vista de verdades, tá? Dogmatismo, né? Então, o dogmatismo é um dogma, né? São critérios de reconhecimento da verdade, né? Pressupõe teoria mais exigente em relação dos critérios de reconhecimento da verdade. Nessa atitude filosófica, o conhecimento humano é apto à obtenção de verdades com certeza, segurança e precisão. Então, o dogma é aquela determinação. Onde nós encontramos esse dogmatismo? Na religião. Então, as religiões, né, estabelecem dogmas que são verdades, né, e as pessoas tendem a seguir essas verdades, né, como únicas, tá bom?